Oi, oitavos anos, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o sistema sensorial. Vocês podem acompanhar esse conteúdo comigo na apostila de ciências, páginas 48 a 54. Depois respondam as questões da apostila e as questões do Google Forms. Vamos começar? O sistema sensorial é formado pelos cinco sentidos, que têm a função de conectar o nosso corpo com as informações que a gente recebe do ambiente. Os cinco sentidos são a visão, que é responsável por nós enxergarmos, a audição, que é responsável por nós ouvirmos, o tato, que é responsável pelas sensações de frio, de calor, de dor e de toque, o paladar, que é responsável pelos gostos, e o olfato, que é responsável pela sensação dos cheiros. Os cinco sentidos apresentam cinco órgãos principais, que são responsáveis por receber os estímulos do ambiente. Por exemplo, a visão tem como órgãos principais os olhos. A audição tem como órgãos principais as orelhas. O tato tem como órgão principal a nossa pele. O paladar tem como órgão principal a nossa língua. E o olfato tem como órgão principal as fossas nasais, que são localizadas dentro das nossas narinas, que são os buraquinhos que a gente tem no nosso nariz. Os cinco sentidos percebem os estímulos do ambiente e transformam esses estímulos em impulsos nervosos. Os estímulos são informações que vêm do meio ambiente. A luz, por exemplo, é um estímulo que é percebido através dos nossos olhos. O calor é um estímulo percebido através da nossa pele. O odor é percebido através do nosso nariz. Os sons são percebidos através das nossas orelhas e os sabores através da nossa língua. Um exemplo da importância desses estímulos é quando você vai atravessar a rua e ouve uma buzina. Isso significa que as suas orelhas captaram os estímulos sonoros e enviaram essas informações até o seu cérebro por meio de nervos. O seu cérebro vai ser responsável por interpretar esse estímulo sonoro e reagir. Ou seja, a partir desse momento, você vai observar atentamente a rua e atravessar em segurança. Visão. Esse sentido tem como órgãos principais os nossos olhos. Os olhos possuem receptores nervosos que são responsáveis por captar a luz, e esses receptores são chamados de fotorreceptores. Dessa forma, os nossos olhos têm a capacidade de enxergar apenas na presença da luz. Na ausência total de luz, ou seja, escuridão total, os nossos olhos não são capazes de enxergar. Esses fotorreceptores, eles podem ser de dois tipos: cones, que são responsáveis pela visão a cores, ou seja, nós enxergamos colorido graças à presença dos cones, e os bastonetes, que são outro tipo de fotorreceptores responsáveis pela visão em ambientes pouco iluminados, ou seja, é aquele que é responsável pela visão em ambientes escuros, onde a gente consegue enxergar apenas vultos. Como vocês podem ver na imagem abaixo, a pálpebra é responsável por proteger e descansar os nossos olhos. Além disso, os cílios também têm essa função de proteção, pois eles impedem a entrada de partículas de poeira, por exemplo. Já a pupila, que é essa partezinha, essa bolinha preta dentro dos nossos olhos, ela é responsável pela entrada de luz. Ela controla a quantidade de luz que entra nos nossos olhos. Por isso, você já deve ter notado que quando a gente está num ambiente muito iluminado, a nossa pupila diminui, ela se contrai. Isso ocorre para que não entre tanta luz nos nossos olhos. E quando a gente está num ambiente com pouca luz, ou seja, um ambiente meio escuro, a nossa pupila dilata, ou seja, ela aumenta de tamanho para que tente capturar o máximo de luz possível. Já a esclerótica ou esclera é a parte branca dos nossos olhos, e a íris é a parte colorida dos nossos olhos, que pode apresentar várias cores diferentes, como verde, azul, castanho. Do lado direito, a gente pode observar mais algumas estruturas, como por exemplo a córnea, que está presente na frente dos nossos olhos e é uma membrana transparente, que tem a função de proteção. Já a lente, que antigamente era chamada de cristalino,
tem a função de ajustar a imagem para perto ou para longe. Por exemplo, se você quer enxergar a sua mão, que está localizada logo na sua frente, é a lente que vai ajustar essa imagem para perto. E todo o resto à sua volta vai ficar mais desfocado. O foco principal vai ser a sua mão. Da mesma forma, isso acontece quando você quer enxergar um objeto que está muito distante de você. O foco principal será esse objeto distante e todo o resto vai ficar mais desfocado. Além disso, nós temos a retina, que fica localizada no fundo dos nossos olhos. É a retina que é responsável pela formação da imagem. A imagem vai se formar nessa região. E é na retina que estão localizados os fotorreceptores. Como eu já falei, são os cones e os bastonetes. Além disso, nós temos o nervo óptico, que é o nervo responsável por enviar o estímulo visual até o nosso cérebro. Aqui vocês podem observar a pupila, como eu expliquei anteriormente. Na presença de luz, a nossa pupila contrai, ou seja, ela fica menor, e na ausência de luz, a nossa pupila dilata, ou seja, ela fica maior. Como a imagem se forma e como o nosso cérebro reproduz? Como vocês podem ver nessa figura, a imagem se forma na nossa retina. Só que ela se forma um pouco diferente do que a gente imagina. Ela se forma ao contrário, ou seja, de ponta cabeça. E ao chegar no nosso cérebro, por meio do nervo óptico, essa imagem é ajustada e a gente enxerga como ela realmente é. Ou seja, a imagem se forma ao contrário dentro do nosso olho, mas é graças ao nosso cérebro que nós enxergamos como a imagem realmente é. A audição. A audição é a capacidade de perceber os sons, e os órgãos responsáveis por isso são as nossas orelhas. Os estímulos sonoros chegam ao nosso cérebro por meio do nervo auditivo. Os receptores nervosos responsáveis por isso são chamados de mecanorreceptores. São receptores mecânicos que capturam as ondas sonoras. A nossa orelha é dividida em 3 partes, como vocês podem observar na imagem: orelha externa, orelha média e orelha interna. A orelha externa, como o próprio nome já diz, é a parte de fora que nós enxergamos. Ela é formada pelo pavilhão auricular ou pavilhão auditivo e também pelo canal auditivo ou meato acústico externo. O pavilhão auricular é toda essa parte formada por tecido cartilaginoso. Já o canal auditivo é esse canalzinho que geralmente as pessoas colocam um cotonete quando vão limpar o ouvido. Já a orelha média é formada pelo tímpano ou membrana timpânica e pelos 3 ossículos, que são o martelo, a bigorna e o estribo. O tímpano é uma membrana que vibra conforme o som entra dentro da nossa orelha. Já os 3 ossículos são os menores ossos do nosso corpo e o estribo é o menor osso do corpo humano. Eles amplificam o som. E por último, a orelha interna, que é formada pela cóclea, um osso que lembra uma concha de caracol, por isso recebe esse nome, e também pelos canais semicirculares. Nesses canais percorre um líquido que é responsável por manter o nosso equilíbrio. Como vocês podem ver na imagem, ligado à cóclea também está o nervo auditivo, que é o nervo que liga o estímulo sonoro até o nosso cérebro. Tato. O sentido do tato é o único dos 5 sentidos que a gente encontra em todo o nosso corpo, através da nossa pele. A nossa pele possui sensores táteis, que são capazes de captar os estímulos térmicos, mecânicos e dolorosos. No nosso tato, a gente tem mecanorreceptores, que servem para a sensação de toque e de pressão, e nós também temos termorreceptores, que são responsáveis pela sensação de frio e de calor. A nossa pele é classificada em 3 partes: epiderme, que é a camada mais externa, derme, é a camada do meio, e tela subcutânea ou gordura subcutânea, que é a camada mais interna. Como vocês podem ver na imagem, nós temos terminações nervosas por toda a nossa pele, que são responsáveis pela sensação de toque, de pressão, de dor, de frio ou de calor. Essas terminações nervosas levam essas sensações até o nosso cérebro para que ele possa interpretá-las. Paladar. O principal órgão do nosso paladar é a língua, que é responsável por diferenciar os gostos doce, azedo, salgado e amargo.
Alguns cientistas acreditam que exista um quinto sabor, que é o chamado de umami, como por exemplo o gosto do tomate. A nossa língua apresenta papilas gustativas, que são responsáveis por captar o gosto dos alimentos. Nas papilas gustativas são encontrados os botões gustativos. Se você observar a sua língua no espelho, você vai notar vários pontinhos. Esses pontinhos são as papilas gustativas, que podem apresentar tamanhos e formatos diferentes. Uma outra informação importante é que em cada região da nossa língua nós conseguimos sentir determinado gosto com maior intensidade. Por exemplo, na ponta da nossa língua a gente sente o gosto doce com maior intensidade, e assim por diante. Os receptores responsáveis pelo paladar são chamados de quimiorreceptores, porque são receptores químicos. Olfato. O principal órgão responsável pelo olfato são as fossas nasais, que estão localizadas dentro do nosso nariz. Os estímulos olfativos chegam ao nosso cérebro por meio do nervo olfativo, e os receptores responsáveis por captar os odores são chamados de quimiorreceptores olfatórios. Você já reparou que quando nós estamos gripados, a gente não consegue sentir muito bem o gosto do alimento? Isso acontece porque a nossa cavidade nasal fica coberta de muco, e esse muco cobre os receptores olfatórios e impede a captação dos odores. Dessa forma, a gente tem a impressão que falta algo no sabor do alimento, mas na realidade o sabor está sendo percebido pelas papilas gustativas e falta o aroma. A nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim. Uma boa semana para vocês e até a próxima!